Beleza, pessoal? Estamos aqui na nossa última semana da correção do PET do segundo ano. Nessa última semana, vamos estar entendendo aqui rapidamente alguns conceitos. O tema da semana é a Era Mauá. Era Mauá vai ser um período caracterizado no Brasil Imperial, onde vamos ter aí um surto de industrialização. Um período aí caracterizado por uma maior racionalização do trabalho e implantação de procedimentos industriais nas terras brasileiras. E temos aqui alguns conceitos. Industrialização é um tipo de processo histórico e social, através do qual a indústria se torna o setor dominante de uma economia, mediante a substituição de instrumentos, técnicas e processos de produção, que vão resultar no aumento da produtividade e a consequente riqueza. E ferrovias, pessoal, também vai ser chamada de via férrea, caminho de ferro ou estrada de ferro, que consiste basicamente em trens, comboio, correndo sobre trilhos. E essas ferrovias vão estar intrinsecamente ligadas com a industrialização, porque a industrialização precisa de uma maior racionalização, de maior rapidez. E essas ferrovias vão possibilitar isso, com o transporte de produtos, de pessoas, de insumos, encurtamento das distâncias. Temos aqui para saber mais, são 2 vídeos que vão estar falando um pouco mais sobre esse Barão de Mauá e um filme também, filme nacional Barão de Mauá. Tendo possibilidade, olhem depois. E nós já temos as nossas atividades. A Era Mauá, o primeiro surto de industrialização no Brasil. Não vou estar aqui lendo o texto, mas o texto vai estar falando basicamente sobre como que surgiu esse visionário, surgiu esse Mauá. Ele vai fazer uma viagem à Inglaterra e vai ver todo o processo produtivo lá e vai dizer que para o Brasil se industrializar vai ser necessário ele começar a adotar outras medidas do Brasil, deixar de ser um país propriamente agroexportador e começar agora a empreender novos rumos, novos caminhos em prol da riqueza, da industrialização. E aqui também temos um termo importante que vai ser a Tarifa Alves Branco. Essa tarifa, pessoal, ela é criada no Segundo Império, no Segundo Reinado, no ano de 1841. Na verdade, em 1841, o governo do Brasil ele vai estudar uma reforma alfandegária, que é o que? Uma reforma para aumentar os impostos sobre os produtos que chegam no Brasil. E o que vai acontecer então? Lá em 1844, vai ser decretada essa tarifa Alves Branco, que é uma tarifa que vai elevar significativamente as taxas sobre produtos importados para o Brasil. Então isso vai aumentar a receita brasileira, beleza? E a nossa questão 1 vai cair diretamente com esse texto aqui, a tarifa Alves Branco. Explique como o governo tentou equilibrar o orçamento do país. O que é equilibrar o orçamento? Deixar o orçamento não em déficit. Como assim não em déficit? O orçamento teria que estar equilibrado, com as contas em dia e assim por diante. Então vamos entender aqui agora na resolução. Para buscar equilibrar o orçamento do país, foi criada a tarifa Alves Branco, que seria uma forma de proteger os capitais nacionais que era aplicada no país. Então proteger os industriais brasileiros de outros produtos que também vinham para cá, para o Brasil. Sendo assim, essa tarifa eleva taxas sobre produtos que chegassem ao Brasil e acabou também por incentivar o crescimento da indústria nacional, ao passo que essa taxa alfandegária aumentava os impostos, isso vai também estimular o crescimento da indústria no Brasil. Então essa taxa Alves Branco, ela é importante, né, no sentido econômico do Brasil. Aqui em Mauá, o Empreendedor, fala um pouco mais sobre o Irineu Evangelista de Souza. Ele, que é o Barão de Mauá, como eu mencionei para vocês, após visitar a Inglaterra, ele vai se tornar sócio da empresa Carruthers e Cia, e isso vai ser decisivo para que ele iniciasse no Brasil os seus empreendimentos. Então, após a sua volta, ele vai empreender isso que ele tinha em mente e o Brasil vai entrar em um surto industrial. E aqui o texto menciona quais foram esses estabelecimentos. Eu não vou estar lendo,
né? Esses tópicos aqui são os empreendimentos que ele fez no Brasil. E prosseguindo aqui, explique por que o Barão de Mauá não obteve sucesso com seus empreendimentos. Inicialmente, fazendo a leitura aqui acima, dá a entender que ele teve sucesso, mas infelizmente ele não teve sucesso. O final do texto aqui menciona por quê. Vamos ler aqui o final do texto para nós compreendermos. As empresas de Mauá não duraram muito. Com um mercado interno pequeno e uma vocação ainda agroexportadora, o Brasil não estava preparado para os empreendimentos de Irineu Evangelista de Souza, e suas empresas acabaram falindo. E cheio de dívidas, Mauá foi obrigado a vendê-las a capitalistas estrangeiros. Então, infelizmente, ele não teve esse êxito. Esse final aqui do texto responde a nossa questão 3. Os empreendimentos de Mauá se iniciaram promissoras, como nós vimos. Porém, o mercado brasileiro era pequeno perante suas expectativas e, como se sabe, o Brasil ainda concentrava em ser um país de vocação agroexportadora. Desta forma, os empreendimentos de Barão de Mauá decaíram e somente no virar do século XIX para o XX, o Brasil começaria a protagonizar um pleno início de industrialização. Então nós vamos ter apenas um surto industrial com o Barão de Mauá. E realmente o Brasil vai começar a se industrializar, de fato, no século XX. E aqui nós temos uma análise e interpretação. E é um texto, né, em suas memórias, o futuro Barão de Mauá escreveu. E aqui vai estar falando um pouco mais aprofundado sobre a visita dele lá na Inglaterra. Que foi lá em Bristol. E aqui, após o texto, vocês façam uma leitura aí. Tendo questão 1. Apresente a ideia de Mauá para o desenvolvimento da indústria no Brasil. No texto, então, menciona. E qual que é essa ideia, pessoal? A inspiração de Mauá para desenvolver o Brasil se deu pela sua visita à Inglaterra em 1840, onde observou o que ocorria naquele país. A fundição de ferro, que para ele era muito importante nessa questão industrial. Se você maneja o ferro, se você controla o ferro, você consegue levar um país a se tornar industrial. E também com a questão dos maquinários. Ele julgava que era esse tipo de indústria que o Brasil precisaria para iniciar sua modernização. Ele tentou, porém no início, né, nos seus empreendimentos, lá ele não teve tanto êxito. E aqui chegamos ao final do nosso PET. Qualquer dúvida vocês retornem, vejam, beleza? Então até a próxima.